Fala galera, boa noite. Hoje temos aqui um convidado especialíssimo, Henrique Carvalho, fundador do Viver de Blog, de outros projetos também, né? O Apollo, o HC, antigo HC Investimentos também, foi quando eu conheci o trabalho dele, acompanho aí há muitos e muitos anos. Quero agradecer demais a sua presença, sei que seu conteúdo é riquíssimo. Quase todos os eventos que eu fui e você palestrou, era unânime que a sua palestra tinha sido sempre a melhor. Então, eu falei com a Carlinha para chamar você aqui. Acho que, enfim, você tem muito, muito para agregar aqui aos empreendedores com o seu conhecimento, com a sua história. Então, obrigado e o palco é seu, meu velho. Obrigado, Tiagão, Carla, obrigado pelo convite. Boa noite, galera toda aí da Antescola. Posso já iniciar o compartilhamento de tela? Posso mandar bala aqui? Beleza. Só me dá o ok que eu já... Beleza. Acho que já... Prontinho. Pode mandar bala. Vamos nessa então, galera. Às vezes eu vou voltar aqui para minha câmera, mas o meu conteúdo está mais aqui nessa apresentação que eu separei aqui para vocês hoje, que tem esse tema sobre arquitetura empresarial, uma maneira mais simplificada de a gente fazer uma gestão de empresa. E assim, quando a gente pensa em problemas da gestão, geralmente o que vem à nossa mente? E eu vou procurar ser um pouco mais direto aqui hoje, tá? Então, é uma palestra um pouco mais técnica. Geralmente vem algumas dores comuns, né, de quase todo empreendedor, que é como é que eu contrato, como é que eu remunero, bonifico, delego, crio processos, quais ferramentas eu uso para gerenciar o time, treinar os líderes, dar feedbacks. Só que, na verdade, quando a gente pensa nessas perguntas, a gente está olhando muito para os sintomas, né? Uma dor que está acontecendo, tipo uma dor nas costas. Então, você vai lá e resolve a dor de como contratar. Toma um remédio, resolvi. Só que aí mais sintomas começam a aparecer. Remuneração, delegação, processos, ferramentas, feedbacks, gerar autonomia. Então, não adianta a gente aprender um truque de gestão, por exemplo, uma maneira correta de dar feedback, se a arquitetura empresarial está frágil. Ela é como um castelo de areia sendo engolida pela primeira onda forte que aparece. Então, o sintoma ele nunca é a causa real de um problema. A raiz de um problema de gestão, qual que é? Eu parei para pensar, qual que é essa raiz, né, de como que a gente pode criar, de fato, um modelo replicável, um modelo sustentável, um modelo que consiga aguentar essas porradas que a gente vai receber como empreendedor. E o meu mestre ele sempre me disse, né, de você nunca deve buscar as respostas prontas. Você precisa buscar as perguntas certas. E aí eu cheguei na pergunta que pode parecer que não tem nada a ver com gestão, mas foi a melhor pergunta que eu me fiz para resolver esse problema de gestão. Qual é a maneira mais eficiente da gente controlar o trânsito em uma cidade? Eu morei no Rio de Janeiro durante 26 anos. Então, eu me acostumei em cruzamentos, né, em sinal em todo cruzamento. E faz mais ou menos uns 6 anos que eu vim aqui para Brasília. E aqui em Brasília tudo são as giratórias, rotatórias, tesourinhas, como o pessoal chama. E eu faço essa pergunta para vocês. Qual vocês acham que é a melhor forma de você gerenciar o trânsito numa cidade? Colocando sinal em todo cruzamento, opção 1, ou rotatória, opção 2? Escreve aqui no chat, só para a gente já inaugurar também aqui o chat, eu entender um pouquinho melhor sobre o porquê, né, da decisão de vocês. Opção 1 ou opção 2? Sinal em cruzamento ou rotatórias? Ah, e quando eu estou em tela cheia, acho que eu não consigo ver o chat. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Beleza, estou vendo. Maravilha. Muito interessante a resposta de vocês. Maturidade dos motoristas foi a melhor resposta. É bem isso. Mas diria que a maioria votou na opção 2, rotatória. E qual é a opção mais segura? Qual é a opção mais barata de se manter? E quando a gente analisa, já vou dar a resposta, tá? Quando a gente analisa semáforos, o que a gente está analisando? As pessoas têm que ser ditas o que elas têm que fazer. Problemas complexos ali de trânsito são muito claros.
E tem que ter um planejamento para cada cenário, né? Cor, seta, manutenção, e é um fluxo muito anda e para. Já nas rotatórias, as pessoas são mais confiáveis e usam o julgamento para fazer o que é certo. Então, os problemas complexos, eles são resolvidos com simples regras e acordos. E é um fluxo muito contínuo, né? A única regra que existe é quem está dentro tem a prioridade, quem está fora espera o melhor momento. Ponto. E aí um estudo feito principalmente lá nos Estados Unidos mostrou que as rotatórias, elas são responsáveis por 75% menos colisões e 90% menos mortes por colisão. E elas também custam de 25 a 50 mil reais mais, são mais baratas todo ano. Mas qual é a preferência geralmente da sociedade? O que é que a gente vê mais pela rua? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, há uma rotatória para cada 1.118 sinais instalados em cruzamentos. É um sinal muito claro que as pessoas confundem a popularidade com a qualidade. É como se os semáforos fossem uma maioria ineficiente de controlar o trânsito e as rotatórias fossem uma minoria, porém eficiente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo está relacionado também à maneira que a gente pensa na gestão tradicional de pessoas. Os chefes dizem o que os empregados têm que fazer. Tarefas são controladas por horas de trabalho. Reuniões são feitas para verificar o andamento de um projeto. Existem hierarquias para dizer quem manda mais. Metas são impostas como uma corrida atrás da cenoura. E geralmente reconhecimentos só são válidos para os donos, os chefes. Então a gente fala muito, né? Pô, a gente não tem tempo para fazer o trabalho, mas a gente se enche de reuniões no calendário. A gente não tem a informação que a gente precisa, mas a gente se enterra em e-mail, documento, dados. A gente quer velocidade e inovação, mas a gente corta as melhores pessoas do nosso time que sugerem ideias. A gente diz que trabalha em time, mas há um isolamento e uma dependência de resultados. Isso estou falando, claro, de um modelo muito tradicional. Então, é possível dizer que, sim, empreendedores também confundem essa popularidade com a eficiência. Mas esse modelo, ao invés de ser esse semáforo, essas regras de anda, para, fosse um modelo de gestão mais leve, um modelo mais de rotatório. Esse cara aqui, o William Edwards, ele foi um dos pioneiros, uma das pessoas mais importantes, um americano mais importante na evolução da economia japonesa no século XX. E ele dizia o seguinte, que a origem de um problema ela está somente 6% relacionada às pessoas, mas 94% relacionada aos sistemas. É como você tem uma empresa em que ninguém sabe a regra do jogo, né? Você vai criar um time de futebol, mas o atacante coloca a mão na bola. Como é que o seu time sabe se ele está ganhando ou está perdendo se não há um placar? E aí foi por isso que eu pensei muito, estudei muito também para isso, me ferrei muito no processo. Desde 2009 eu estou no mercado digital. Deixa eu até voltar para minha câmera nesse momento. Então, assim, desde 2009 eu estou no mercado digital e mais especificamente desde 2013 no mercado de marketing digital. Então, são quase 10 anos aí no mercado de marketing digital, montando equipes, produtos, né, procurando estar sempre vou chamar assim, na vanguarda do mercado, participando de mentorias, de mastermind. Desde 2013 até o início da pandemia, todo ano eu pisava nos Estados Unidos para estar num evento, seja em San Diego, Boca Raton lá com Tony Robbins, eventos de desenvolvimento pessoal, eventos também de marketing. Então, sempre procurando estar nessa vanguarda. E eu vejo que a Anti-Escola, ela tem muito desse movimento também, né? De ser diferente, de estar na vanguarda, de não fazer o que todo mundo está fazendo. É muito bom estar aqui num grupo que eu possa me sentir em casa também, porque eu não gosto de ser, digamos, igual a todo mundo, principalmente no quesito de gerenciar um time. E aí me veio essa questão de como é que eu monto um modelo, uma arquitetura empresarial que ela vai se sustentar ao longo do tempo e não vai bater a primeira ondinha na praia e vai derrubar esse castelo de areia.
Eu não coloquei na palestra ali nos slides, mas é importante dizer aqui para vocês. Eu só pude chegar nesse modelo porque eu passei por uma grande dificuldade em 2017. Em 2017, eu cheguei a ficar devendo R$ 200.000 e eu entrei num processo de burnout muito fodido, assim, de literalmente achar durante 6 meses que eu ia morrer. Eu ia dormir achando que eu ia morrer dormindo. Eu ia em eventos de marketing digital e eu tinha medo de falar com as pessoas com ansiedade, crise de pânico. Eu pegava um Uber e eu achava que o Uber ia capotar comigo dentro. Eu tinha medo de sair na rua porque eu não queria que ninguém me visse nesse estado, digamos, depressivo. E como é que eu cheguei nesse burnout? Trabalhando de domingo a domingo, trabalhando 14 horas por dia e querendo ter uma visão megalomaníaca de quero impactar 1 bilhão de pessoas. Nada errado contra isso, tá? Respeito quem quer ter essa visão megalomaníaca, mas eu percebi que a minha busca estava muito mais relacionada a um ego, de querer ser alguém, digamos, importante, alguém que vai ser lembrado. De novo, nada de errado em relação a isso, mas eu não estava mais fazendo por amor, por prazer, por gostar do que eu estava fazendo. Era mais para impressionar os outros. E eu caí nessa pilha. E por isso eu trabalhava demais, por isso eu gerenciava o time de uma maneira mais controladora. E aí, claro, muitos projetos, não dava conta de tudo, usava o sábado, não dava conta, usava o domingo, até receber uma notícia que estava um dia trabalhando, de repente meu coração meio que pulou para fora. E aí eu precisei ir no médico para ver o que era isso. Na hora parecia uma sensação de morte, que eu ia ter um AVC, alguma coisa assim. E aí eu fiz 15 exames de cardiologia para ver se estava tudo bem. E o médico chegou para mim e falou: cara, tá tudo bem. Teu coração é de atleta. Tu tem a capacidade de fazer uma maratona com 80 anos se bobear. Mas você tá se estressando demais. É tudo mental, não é nada físico. E aí deu uma sensação de alívio, ao mesmo tempo que deu uma sensação de preocupação. Do tipo, meu, tá tudo bem, mas não tá. O meu corpo tá tudo bem, mas a minha cabeça tá fodida, tá zoado. E aí naquele momento eu pensei, preciso mudar, primeiro, o modelo de marketing da empresa. Na época eu fazia lançamentos. De novo, nada contra o lançamento, mas eu fazia um lançamento de 1 milhão, fiz 3 lançamentos aqui de 7 dígitos, 2014, 2015, 2016, e aí de 1 milhão caiu para 750 mil, depois para 500 mil, depois para 250 mil, e como vocês devem muito bem saber, por ser um grupo de pessoas diferenciadas aqui da escola, um lançamento de 250 mil não necessariamente é um ótimo lançamento. Eu tinha um custo na época de 200 mil na empresa. Então, quando você fatura 250 mil lançamentos, você tem um custo mensal de 200 mil, quer dizer que se você lançar de 3 em 3 meses, é só fazer a conta, 250 mil entrou 3 vezes 200 mil, menos 600 mil, você já está no prejuízo, você já está devendo dinheiro. Então, na época, eu precisei mudar o modelo de marketing, precisei mudar também o modelo de gestão, cheguei a demitir metade do meu time, mudei várias estruturas internas que eu vou apresentar para vocês, essa arquitetura empresarial, e eu diria que, sobretudo, mudei também estilo de vida. Se eu trabalhava de domingo a domingo, naquele momento eu percebi que, pera, eu não posso encaixar a minha vida no meu trabalho. Eu preciso encaixar o trabalho na minha vida. Ou seja, o trabalho ele deve ser secundário. Então, a partir daquele momento, eu inventei um novo 7 em 7, que era viajar de 7 em 7 semanas. Não importa o que aconteça, eu preciso viajar de 7 em 7 semanas para poder ter tranquilidade de executar bem campanhas de marketing. E desde então eu venho fazendo essas viagens, que eu chamo viagens sabáticas, de 7 em 7 semanas, e o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje tem muito a ver com o modelo de gestão que foi fundamental para sair desse fundo do poço. E aí, antes de eu voltar aqui para a tela, alguém por acaso já passou por burnout, síndrome do pânico? Coloca eu aqui no chat só para eu entender também que eu não sou um ponto fora da curva. A Ivan também.
Muita gente. Cara, diria que provavelmente mais da metade já passou por uma situação dessa. E não é uma palestra aqui para assustar ninguém, mas é bom para a gente remediar e olhar muito para dentro e ver que, cara, você acertando, principalmente a tua gestão, claro, estilo de vida, estratégia de marketing, mas acertando a gestão, vocês vão ver que vai ficar bem mais leve. Então, vamos trabalhar aqui nisso. Não, lindo. Vou segurar, vou ver uma palestra na escola. Palestra de um bruxo aqui. Gostei do bruxo. Ah, tá ligado, meu, perdão. Perdão. Tranquilo. Bom, foi um elogio. Se fosse uma crítica, eu já ficaria meio decepcionado. Imagina, palestra de um idiota aqui, né? Cancela. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, gente, o que eu identifiquei ao longo desse tempo todo, e só para ficar claro, eu participo hoje de Mastermind, que eu pago mais de 100 mil reais por mês. Nossa, por mês eu já estaria louco aqui, mas mais de 100 mil reais por ano, né? O Platinum do Érico. Que nem eu falei, eventos lá fora. Eu tive que pagar, na época, uma consultoria empresarial também de 10 mil por mês para poder aprender melhor muito do que eu vou explicar aqui para vocês. Mas a grande maioria dos conceitos que eu vou passar vieram de experiências próprias e não de um livro, e não de um consultor, e não de um mastermind. Vem realmente da trincheira de aprender o que eu chamo desses 12 componentes, os 12 pilares de uma arquitetura empresarial. São esses, tá? A gente vai começar, vamos aqui analisar passo a passo e de uma maneira bem prática para vocês. Então, o primeiro ponto é a estratégia, que é como a gente planeja e prioriza aqui dentro da empresa. Aqui, sinceramente, eu acho que não vai ter muita novidade para vocês, mas eu vou focar aqui em modelo de negócio, marketing e vendas e conteúdo. Hoje, a nossa empresa, ela trabalha com recorrência, em tudo. Tá? A gente, na verdade, não é uma empresa, mas 3. A gente tem uma empresa de cursos. Hoje, o nosso curso ele até aumentou o valor, era 497 ao ano, agora é 997. Temos uma ferramenta que é uma área de membros, chamada Apollo, que a gente cobra 197 por mês. Temos uma mentoria de 10 mil, um mastermind de 50 mil. Então, tudo é uma recorrência, seja mensal, seja anual, seja semestral. Em termos de marketing e vendas, a gente nem está mais fazendo lançamentos. A gente foca muito no perpétuo, com automações, com funil, com webinário perpétuo. E, vez ou outra, fazemos campanhas semanais, que é uma sequência de e-mail de domingo a sexta, que é um método que eu vou chamar assim que eu criei. Eu estou falando eu criei porque não tinha nada parecido na época. Então, a nossa estrutura de marketing e vendas parte desse princípio. E de conteúdo, toda semana eu dou uma aula ao vivo para os alunos, e a partir dessa aula ao vivo, o meu time garimpa, né? Ele faz a derivação de post para o blog e para o Instagram. Então, essa é a nossa parte, digamos, mais de estratégia de modelo empresarial. Maestria. Maestria é como a gente cresce e amadurece pessoalmente e profissionalmente. Aqui já começam a aparecer algumas novidades mais claras para quem não é necessariamente de marketing, que é o quê? É o feedback memorável, o AMA e os calls one-on-one. Como é que funciona o feedback? Geralmente a gente ouve falar sobre o feedback sanduíche, né? Que você faz um elogio, depois você entrega o alinhamento e depois termina com o elogio. E ele funciona uma vez. Quando você vai fazer o segundo, a pessoa já espera, quando você faz o elogio, que vem logo algo ruim depois. Já vem um alinhamento logo em seguida. E na maneira de você dar feedback de uma maneira memorável, ela é composta de 3 partes. Você fala o seguinte, olha, eu só estou fazendo esses comentários aqui porque eu tenho grandes expectativas sobre você e eu sei que você consegue alcançá-las. É diferente do feedback sanduíche, porque ele causa um pertencimento, ele mostra que o grupo é especial e ele mostra que você acredita na pessoa. Então não tem o joguinho do deixa eu te elogiar para depois te dar o real feedback. Não, aqui você já fala diretamente que você está dando esse feedback porque você tem grandes expectativas da pessoa e você sabe que ela consegue alcançar. Então, essa maneira de feedback mudou bastante a maneira que o pessoal recebia algumas, digamos, críticas que eu fazia como líder. Aqui na empresa, a gente implementou também o Ask Me Anything, que é o AMA, em que qualquer pessoa do time
pode me perguntar qualquer coisa. Então, a gente tem um formulário no Typeform, em que a pessoa pode chegar lá toda semana e me perguntar. Então, tem perguntas, assim, super aleatórias, do tipo, às vezes perguntas pessoais, você vive de aluguel ou você tem um apartamento comprado? Você pensa em ter outro negócio além da Viver de Blog? Por que é legal esse tema? Porque eu vou trabalhar muito com vocês aqui sobre 3 pilares, 3 princípios, que é segurança, vulnerabilidade e orientação futura. E quando o time ele percebe que o líder pode ser confiável, é porque o líder está dando segurança para eles. Então, essa maneira de você colocar pergunte-me qualquer coisa faz com que você se torne um líder confiável, porque você não tem nada a esconder. Então, a intenção por trás aqui do pergunte-me qualquer coisa é, gente, não tem nada para esconder, confia em mim que a gente vai crescer. E, finalmente, tem os calls individuais. Isso daqui muda também a empresa, porque a gente costumava fazer muito calls em grupo, reunia o time presencialmente em grupo, mas individualmente, a cada semestre, a gente faz esses calls one-on-one. Eu, com cada pessoa do time. Mesmo que eu fique lá 2 dias inteiros só fazendo call, eles são muito relevantes. A gente já tornou um desenvolvedor, um marqueteiro, uma menina que fazia conteúdo, hoje é minha head de marketing, ela sabia fazer muito bem meteórico, deu super certo, hoje é head de marketing. Então a gente foi identificando, através desses calls individuais, potenciais que eu nunca tinha enxergado nas pessoas em grupo. Mas foi somente nessa conversa um a um que ficou mais claro a maneira que eu pude, digamos, otimizar o trabalho de cada um. E eu gosto muito da frase do... Tem uma série que eu acho fantástica que se chama The Playbook. É uma série sobre grandes líderes no quesito de esporte. Para quem gosta de esporte, um dos entrevistados é o José Mourinho, que foi 3 vezes campeão da Champions League. E aí perguntaram para ele assim, na época que ele treinava o Real Madrid, na época que o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid. Chegaram para ele e perguntaram, Mourinho, cara, me diz uma coisa, como é ter o Cristiano Ronaldo no time? Como você faz para ensinar ele a... O que você faz para treinar ele? E ele respondeu, a minha função não vai ser ensinar o Cristiano Ronaldo a bater uma falta, a dar uma cabeçada, a driblar. A minha função é potencializar a maneira que ele joga dentro do time, ou seja, como adequar as habilidades que ele tem dentro do time. Então, a nossa função como líder não é necessariamente treinar individualmente cada pessoa, mas sim saber onde colocá-las. Onde você eleva um pedestal para ela aparecer mais. No meu caso, como eu falei, a minha head de marketing hoje, ela só fazia conteúdo. Conteúdo para o blog, conteúdo para o Instagram. Até que numa conversa dessas um a um, eu percebi, cara, ela já trabalhou com outras pessoas fora aqui da empresa e ela sabe fazer muito bem lançamento meteórico. Vamos fazer um teste. Fizemos um teste, logo de cara, 6 em 7. 6 em 1, na verdade, né? Porque meteórico é um dia só. E aí ela desempenhou tão bem e o time gostou tanto da liderança dela que hoje eu consegui finalmente entregar essa cadeira de marketing aqui do meu time. Isso só foi possível, número 1, fazendo call individual, e número 2, entendendo a pecinha dela dentro do time vai estar onde? No meio campo, na defesa, no ataque. Então eu percebi que se eu incentivar ela a ir mais para o ataque, mais para perto do gol, ela traz mais resultado. Assim como às vezes vão ter pessoas, por exemplo, da área de suporte, que é necessário você, digamos, tentar segurar ela mais na defesa. Uma pessoa que quer inovar muito dentro da área ali de suporte, às vezes pode causar reembolsos a mais. Então, geralmente é uma área mais de seguir regras, de padrões. Então, entendendo isso, a gente, como o nosso papel como líder, faz o time performar muito bem. Tanto é que a gente vê aí, o PSG, para quem acompanha bem futebol, caiu nas oitavas da Champions League, mesmo com o Neymar, o Mbappé e o Messi. Então, não é sobre ter os melhores jogadores, mas é você como líder, como técnico, organizar
um time para ser campeão. Então, essa é a nossa função hoje na empresa. Tá? Aí vamos agora ver pagamentos. Pagamentos é o quê? Como é que a gente remunera? E falar em remuneração sempre parece que a gente vai abrir uma caixa preta, né? Vai tirar um coelho da cartola. Porque não tem uma regra específica. E se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que dar mais dinheiro não é a solução. Se um colaborador está desempenhando mal, deixa eu pagar mais que ele vai melhorar o trabalho. Não vai. São raros os casos que o dinheiro resolve. Por quê? Porque existe uma hierarquia, a pirâmide de Maslow, em que você coloca lá embaixo necessidades fisiológicas básicas, depois vem segurança, que aí é mais a parte do dinheiro, depois necessidades sociais, que é como o time trabalha em conjunto, autoestima, reconhecimento, e depois autorrealização, desenvolver o potencial máximo da pessoa, que é o que eu citei aqui do Mourinho em relação ao Cristiano Ronaldo, desenvolver potencial. Então, de novo, autorrealização, progresso no trabalho, autoestima, reconhecimento, sociais, colegas de trabalho, e segurança, remuneração. Remuneração está em quarto lugar. Eu gosto dessa frase que diz que mais dinheiro não compra a felicidade, mas a falta de dinheiro te compra a miséria. Então, mais dinheiro para quem ganha pouco é muito mais importante do que mais dinheiro para quem ganha muito. E aqui na empresa, a gente procura olhar 7 fatores na hora de remunerar alguém. Não é uma fórmula, tá? E não acredito que remuneração tem que ser uma fórmula, mas eu gosto de olhar esses 7 critérios na hora de verificar se a pessoa deve ganhar menos ou mais do que ganha hoje. Então, esses são aí os 7 critérios. O que faz, por exemplo, por que que um redator, né, alguém que produz conteúdo para um blog ou para um Instagram, o que que faz essa pessoa ganhar menos do que um copywriter? Um copywriter, ele é mais raro de encontrar hoje no mercado do que redator. A dificuldade dos projetos que ele gerencia é muito maior. E ele está diretamente relacionado à lucratividade para a empresa. Logo, em teoria, ele ganha mais do que um redator. E agora falando sobre orientação futura, né? Segurança é você deixar o seu time seguro a ponto de confiar em você. Vulnerabilidade é você abrir situações difíceis da empresa com os colaboradores, como eu tive que abrir no caso quando a gente quase faliu a empresa. E orientação futura é fazer eles entenderem que o futuro vai ser melhor que o presente. E isso a gente faz através de um plano de carreira. Num plano de carreira, eu vou considerar aqui 3 critérios, que é, primeiro, o tempo de casa que a pessoa está. É 1 ano, 3, 5, 7, 10 anos. Conforme ela vai aumentando o tempo de casa, ela ganha mais. A experiência dela, se ela é júnior, se ela é pleno, se ela é sênior, e o cargo que ela ocupa na empresa. Ela é uma colaboradora, é uma associada, é uma líder, é uma sócia de partnership ou é uma sócia fundadora. Cada cargo mais acima, ela ganha mais também. Então, o interessante não é você mostrar para a pessoa qual é o salário, digamos, ideal dela. Mas se ela, por exemplo, ganha 4 mil hoje, ela enxergar que daqui a 3 anos ela pode ganhar 8 mil. Se ela ficar mais tempo na empresa, se ela ganhar mais experiência, se ela ocupar um cargo de liderança. Isso aqui, essa planilha que eu estou mostrando para vocês, de plano de carreira, ela foi responsável por segurar melhor os nossos C-levels, ou seja, o pessoal que é líder da área de marketing, líder da área de clientes, né, sucesso ao cliente, líder da área de tecnologia e líder da área administrativa. Porque eles enxergaram que, daqui a 3 anos eu posso estar ganhando às vezes o dobro. E, de novo, não é o quanto, mas saber que o futuro vai ser melhor que o presente. Porque, caso contrário, alguns vão achar que, estou ganhando aqui 7 mil na empresa, cheguei num teto, não tenho mais para onde crescer. Aí ela começa a olhar para a empresa de fora, para criar um próprio projeto. Mas se ela tem essa clareza de onde ela pode chegar, com uma planilha dessa, fica mais claro a decisão dela de, deixa eu entregar o meu melhor aqui na empresa para crescer aqui dentro e não procurar algo fora. Recursos. Como que a gente investe tempo e dinheiro? Vamos ver aqui os 3 conceitos.
E o primeiro é o meu favorito. Dinheiro da empresa, dinheiro de todo mundo. Já vamos ver ele logo de cara. Como é que a gente gerencia aqui dentro o lucro da empresa? Todo semestre, tá? Fechou ali junho, fechou dezembro, a gente olha o que aconteceu nos últimos 6 meses. Qual foi o lucro da empresa? Ah, foi 500 mil? Foi 100 mil? Legal. 70% fica na empresa, vai ser reinvestido. 20% vai ser distribuído de lucro. 5% vai para um projeto de benefício e 5% vai para reserva de emergência. Vamos falar aqui sobre cada um deles. Reinvestimento, contratação, fluxo de caixa, investir mais em tráfego pago. Distribuição de lucro. Vamos pegar 20% do lucro e vamos distribuir para todo mundo. Só que proporcional à remuneração. Então, pô, uma pessoa que está ali na área, por exemplo, de suporte, ganha R$ 1.500. Não vai ganhar o mesmo do que, no caso, eu, o CEO da empresa. Ela vai ganhar bem menos porque o salário dela é menor do que o meu. Então, é sempre proporcional à remuneração. Quem ganha mais, recebe mais distribuição de lucro. Quem ganha menos, recebe menos. Aqui na empresa, a gente tem 2 empresas, tá? E aqui talvez eu entre um pouco na parte jurídica, que não é meu forte. Mas a gente tem uma empresa em que a gente coloca todos os colaboradores, em que a gente torna eles associados. Eles ganham 0,5% da empresa e prestam serviço para a empresa principal. Então, é uma maneira de eu não precisar categorizar eles como CLT ou como PJ. Tá? Eles são sócios minoritários e, se tornando associados, que eles ganham essa oportunidade de ter distribuição de lucro, PLR. E por que eu distribuo lucro para todo mundo? Eu não gosto muito da ideia de só o comercial ganha, ou então só o gestor de tráfego ganha dinheiro. Pô, o suporte ele também é necessário, ele também é importante na evolução da empresa. Proporcionalmente, ele pode ser, digamos, menos importante, mas ainda assim ele merece ganhar uma distribuição de lucro porque ele ajudou a empresa a ganhar o campeonato. Então, performance, na minha visão, é um jogo de time e não individual. O projeto VDB e Você, que é um projeto de benefício, teve um momento em que a gente ficou muito em dúvida, porque cada colaborador queria uma coisa. Tinha gente que queria digamos, seria muito bom se a empresa ajudasse a gente a comprar curso. Aí o outro falava, seria muito bom se eu tivesse acesso a um coworking. Aí uma outra pessoa falava, seria muito bom se eu pudesse trocar um computador e a empresa ajudasse a financiar isso. O que a gente fez? A gente resolveu, pô, vamos pegar 5% do lucro, né, da empresa a cada semestre e vamos criar digamos, um valor extra para cada um deles, que no caso foi de R$ 250 por mês. Só que esse valor ele só pode ser usado nas 4 categorias que estão aí acima. Conhecimento, compra de curso, livro, audiobooks, eventos, equipamentos, computador, mouse, teclado, coworking, saúde física e saúde mental. Então, tem gente no meu time que paga curso de inglês com essa ajuda. Tem gente que já trocou de computador, porque o valor também vai acumulando. Tem gente que paga academia. Tem gente que paga terapia. Então, ao invés da empresa impor, você tem uma taxa de tanto para gastar, é legal porque eles decidem, dentro das 4 categorias, o que é mais importante para o gasto pessoal deles. Então, é legal ver que dentro do nosso time é bem variável. Cada um precisa de uma coisa bem diferente do outro. Então, isso ajudou meio que a equilibrar o potencial que cada um consegue entregar no nosso time. Porque, assim, tem gente que tem equipamentos ruins de trabalho. E, pô, é muito fácil para mim, eu tenho um monitor externo, uma mesa com altura regulável, o melhor, sei lá, um fone com isolamento acústico e ter um ambiente de trabalho muito bom. Mas, pô, tinha gente que mal tinha uma cadeira legal para sentar, um computador que travava a todo momento. E como a nossa empresa é 100% remota, e sempre foi, desde o início, a gente percebeu que essa grana ajudou eles a melhorar também esse desnível. Então, esse é o projeto que a gente chama de VDB e Você. VDB que é Viver de Blog, a nossa empresa.
e 5% foi para reserva de emergência. Já teve colaborador que teve o computador roubado, a gente foi lá e ajudou ele a comprar um novo computador. Está acontecendo nesse exato momento. A gente tem uma colaboradora que, durante a pandemia, foi bizarro, assim, uma situação muito bizarra. Numa semana, ela perdeu a mãe. Na semana seguinte, ela perdeu o pai. E na semana seguinte, ela terminou um casamento. Então, você imagina a vida dessa pessoa. E a gente é uma empresa que olha muito número, OKR, resultado. É óbvio que tudo foi pro chão. Só que, cara, ao invés de chegar e dar um feedback negativo, que seria um afronte, né? Seria uma agressividade enorme. O que a gente fez? A gente pegou a remuneração dela e adiantou 3 meses de salário. Do tipo, faça o melhor possível nesse momento que é muito difícil para você. Ela está até hoje na nossa empresa, super, assim, com fit cultural, dando todo o apoio que a gente precisa. E por mais que já tenha recebido ofertas de outras empresas, ela nunca saiu da nossa empresa, porque no momento mais difícil da vida dela a gente ajudou. Então, eu cheguei a pagar apometria, né, um tipo de terapia, do meu dinheiro pessoal para ela. Então, as pessoas percebem isso. E ter essa reserva de emergência ajuda nesses momentos que são bem singulares. Aqui é mais um aviso sobre esse excesso de trabalho. E eu falo isso porque, se eu perceber o quão ruim é trabalhar de domingo a domingo, eu não quero que meus colaboradores também trabalhem de domingo a domingo. Eu poderia ser um líder, um chefe, que tentasse, digamos, extrair o máximo de produtividade dos colaboradores. Mas eu sei que isso não é saudável. Então, é necessário sempre ter um dia sagrado de descanso, não importa. Então, eu não vou ficar cobrando ninguém domingo, ou mesmo sábado, ou mesmo no feriado. O pessoal pode trabalhar? Pode, mas não há obrigação. E aí, como eu também emplaquei nesse projeto de viagens, nada mais justo do que eles também terem esse tempo de viagem. Então, hoje, a gente tem um calendário que é só de viagem, em que as pessoas do time vão colocando os períodos que elas vão viajar e vão ficar ausentes da empresa. A única recomendação que a gente tem é que nem todo mundo viaje no mesmo momento. Porque imagina, a área inteira de suporte vai viajar. Não tem mais suporte da empresa. Ou então a área inteira de marketing vai viajar. Não tem campanha. Então a gente só tem esse cuidado de procura não viajar quando outra pessoa já está viajando e é da sua área. Procura não deixar muito buraco dentro da própria área. E é aí que eu desenvolvi o projeto das viagens sabáticas, que hoje eu chamo de viagem todo mês ímpar. É mais fácil de lembrar. Então, se é mês ímpar, janeiro, março, maio, julho, setembro ou novembro, é obrigatório estar viajando. Aí só para ter uma prova também, né? Aí são só imagens aqui, eu com a minha noiva. Mas eu vou passar rápido só para ter essa prova de, pô, realmente existe uma viagem, que legal. Pronto. Acabou o momento de prova, vamos voltar aqui à palestra. Equipe. Como é que a gente cultiva a relação aqui dentro da empresa? Né? Então, eu separei aqui 4 tópicos. Vamos começar pela contratação. A gente tem um processo aqui de 5 etapas para contratar um novo colaborador, que é, primeiro e o mais importante, ter clareza do que a pessoa vai fazer. Então, descrever bem a vaga. Eu já caí no erro de contratar, por exemplo, profissional de TI. Eu coloquei bem isso. Contrata-se profissional de TI. Pode ser desde o cara que arruma um computador, até um cara que mexe com servidor, até um front-end, um back-end, um full stack. Eu não sabia o que eu queria. Então, pode parecer básico, mas eu já errei 3 vezes nisso. Contratando um growth hacker, um UX, só que era um user experience, que o cara fazia uns negócios muito loucos presencialmente. Ele colocava uns óculos assim, que conseguia ver para onde a pessoa estava olhando. E aí, com isso, a ideia era a gente conseguir otimizar o nosso blog. Não deu certo. Então, descreve a vaga muito bem, saiba onde divulgar. E aqui é um ambiente, por exemplo, excelente de divulgar a vaga, porque às vezes um recomenda o outro.
filtro de candidatos, né? Saber filtrar ali numa planilha, para você depois fazer as entrevistas e depois o processo de onboarding, de receber a pessoa na empresa. Aqui a gente sempre usa teste de perfil. A gente gosta do MBTI, que é gratuito, inclusive. Se você for no site 16personalidades.com.br, você consegue classificar o seu colaborador ou qualquer pessoa em um desses perfis. E entender também onde a pessoa está faz você, como líder, saber comunicar muito melhor com ela. Então, eu sei que para uma pessoa verdinho, um diplomata, que é inclusive o meu perfil, são pessoas que prezam muito, digamos, pelas good vibes. É uma galera que não gosta de fofoca, não gosta muito de ficar discutindo. Então, eu sou mais leve assim com eles. Já pessoas que são mais analistas ou exploradores, eu consigo ser bem mais direto. Eu consigo chegar e dizer, olha, esse resultado aqui que você trouxe para a empresa foi uma merda e eu espero que você conserte no próximo. Às vezes, para um verdinho, para um azul, isso vai ferir um pouco os sentimentos dele. Mas para um analista ou para um explorador, dá para ser mais direto. Então, eu, por exemplo, sou o INFJ e meu braço direito da empresa, que é a Gisele, ela é a comandante, que é ENTJ. Recomendo bastante fazer esse teste, que não só você vai se conhecer, mas vai saber lidar também como comunicar melhor com outros colaboradores. Em termos de rituais, a gente faz sempre um ritual aqui de entrada. A gente tem um welcome kit, eu gravo um vídeo, faço toda uma recepção com toda a empresa. Sempre que há uma promoção, eu também gravo um vídeo. Distribuição de lucro, a gente faz um call, manda champanhe para cada das pessoas. E até no processo de saída, o pessoal tem um costume de escrever uma carta se despedindo. Então, a gente tem esse welcome kit. A promoção, como eu falei, eu gravo um vídeo falando do aumento que a pessoa vai receber. E sempre é inesperado. Eu não espero ela chegar para mim e pedir aumento. Eu dou o aumento logo quando eu reconheço um bom trabalho. Aí, quando a empresa vai fazer a distribuição de lucro, eu falo, galera, faturamos 5 milhões, o lucro foi de 1 milhão e para vocês foi distribuído 200 mil. A gente manda um Shandong para casa de todo mundo, a galera toma um brinde ali virtual. Então, para marcar esse momento mesmo. E a gente gosta de fazer experiências reunindo o time presencialmente. Isso era bem mais fácil antes da pandemia. Então, kart, escape game, sempre foi algo que a gente curtiu fazer por aqui. E em termos de reconhecimento, como é que a gente faz esse reconhecimento numa empresa remota? A gente usa uma ferramenta, que é essa, chamada Bonusly, em que ela faz o seguinte: todo mês, ela distribui uma pontuação. Então, eu recebo 300 pontos por mês. E qual é a função do ponto? Toda vez que eu vejo alguém fazendo algo muito legal, muito foda, muito fora do padrão, eu vou lá e reconheço a pessoa dando uma pontuação. Então, estamos aqui 20 pontos pela criação deste dashboard do funil do escritor milionário no Google Data Studio. E aí nas hashtags a gente coloca os valores da empresa: excelência, resultado, simplicidade. E o legal é que não sou só eu fazendo isso. Uma coisa é o líder reconhecer os colaboradores. Outra bem diferente é os colaboradores se reconhecerem entre si. Então isso gera um senso de pertencimento, um senso de coletividade, um senso de, cara, o time é foda. E aí o que eles fazem com os pontos? Bom, eles podem doar. Teve muita gente que durante a pandemia fez doação. Eles podem pagar Netflix, Spotify, inclusive podem sacar o dinheiro. Então, é um sistema bem legal, assim, que eu costumo dizer que o reconhecimento, ele é a bateria de um time. Se você não está reconhecendo, é quase como se o celular tivesse sem bateria. Então, você precisa recarregar ele de tempos em tempos. Esse é o reconhecimento. Antes de falar de estrutura, só para saber, pessoal, tá tudo certo, tá tudo fluindo aqui, porque eu estou indo numa pegada talvez um pouquinho rápida, não estou me aprofundando tanto assim nos assuntos. Sei que a gente tem um certo tempo aqui, mas só para saber se está muito técnico, se está muito avançado, ou se a gente continua nesse caminho. Cara, acho que a retenção de 100% indica que tá bom. Manda bala, eu tô vendo aqui.
Beleza, eu estou indo bem assim, dicas práticas, mínimo de história possível, sem muita enrolação, para vocês aplicarem o máximo possível. Então, segue o flow. Maravilha, Fábio. Bora, então. Então, vamos lá que a gente está ainda na metade dos 12 pilares. Estamos aqui na parte da estrutura. Como que a gente organiza o time, né? Como é que é a anatomia dessa empresa? Então, falar de anatomia é falar de organograma, né? É o básico do básico. Aqui uma rápida história. Em 2016, eu cresci o meu time de uma maneira super errada, de 3 pessoas para 15, da noite para o dia. E assim, é literalmente da noite para o dia. Eu contratei 12 pessoas numa tacada só. E eu vi o caos que minha vida ficou. Eu não conseguia ter tempo para nada, a não ser gerenciar o meu time. Então, algo que ajudou muito foi criar o quê? Áreas. Então, no organograma, eu fui lá e criei área de marketing, área de sucesso do cliente, área de tecnologia, área administrativa. Logo depois, eu criei líderes para essas áreas. No caso, eu era líder da área de marketing, aí tem uma líder na área de sucesso, e assim por diante. E isso fez uma diferença gritante, porque eu estava perdido, tentando gerenciar 15 pessoas de uma vez só, e depois eu gerenciava somente 4, que são os 4 líderes. Então, meio que vai cascateando também as decisões da empresa. Isso dá muito mais tranquilidade para mim hoje, como líder, saber direcionar melhor a visão para onde a empresa está indo. Então, assim, o organograma, por mais que você, sei lá, vai que você hoje não tem 16 pessoas, mas só de você colocar qual seria o seu time ideal, mesmo que você tenha que colocar o seu nome em várias caixinhas, isso é ótimo, porque te dá uma clareza de como você imagina que seria o ideal da sua empresa. E um dia você vai chegar nessa organização. Então, eu mesmo quero crescer bem mais, em de áreas, de pessoas, de projetos. E aí eu também cheguei nesse conceito, que é a arquitetura de 3 pontas. Eu lembro até hoje na escola, quando a professora trouxe ela trouxe assim, 4 gravetos e elástico. E aí, quando a gente fazia um quadrado e tentava amarrar ele com os elásticos, o quadrado sempre se deformava. Mas quando você cria triângulo, que é a base de uma arquitetura rígida, né, das construções, ele não se deforma. E eu acho isso muito interessante porque na comunicação é a mesma coisa. Quando você tem 3 pessoas dentro de um time, é muito difícil a comunicação ficar deformada. Mas quando você aumenta, coloca 4, 5, 6, 7 pessoas envolvidas numa mesma tarefa, no mesmo projeto, a comunicação começa a ficar solta, perdida. Quando eu falo de arquitetura de 3 pontos, é que cada área, na real, assim, na parte mais MVP possível, só precisa de 3 pessoas. E não é nem o mínimo. Eu acho até hoje que aqui na Viver de Blog, quando eu coloco 3 pessoas por projeto, é como ele melhor funciona. Acima disso, eu vejo que perde um pouco a eficiência, perde-se muito na comunicação. Então, em marketing, é o quê? Uma pessoa de conteúdo, uma de copy, uma de tráfego. Sucesso do cliente, uma pessoa de learning experience, uma suporte, uma parte comercial. Administrativo, um RH, um financeiro e um jurídico. Tecnologia, um web designer, um front e um back. Eu lembro que, antigamente, para fazer um post no nosso Instagram, tinha a redatora, que escrevia o post. Aí ela passava para o designer. O designer fazia a imagem do post. Depois ele passava para a social media, que fazia a postagem. E aí depois tinha uma pessoa de suporte que respondia os comentários. Então você vê muitos passos, né? Se torna um processo mais lento. Hoje em dia, como é que funciona? Hoje eu tenho uma pessoa que está chegando no grau sênior de social media, está comigo já há 8 anos, em que ela cuida do meu Instagram inteiro. Eu praticamente não apareço e não faço nada no Instagram. Eu cuido de outros projetos, como a mentoria, o mastermind, dando aulas, palestras, mas quase não mexo no meu Instagram hoje em dia. E ela cuida o quê? Do conteúdo, do design, de responder o pessoal. E é impressionante como ficou mais eficaz dessa forma do que com um montão de gente lidando com esse projeto.
Norte. Como que a gente orienta o futuro e define crenças? Dentro do norte, a gente vai falar o quê? De história, valores e mantras. Então, é sempre importante para os colaboradores entenderem que a empresa não veio do além. Ela tem uma história. Então, aqui da nossa história é 2020. Valores é o que você defende dentro da empresa. Então, a gente tem os 7 valores aqui muito claros na nossa empresa. E mantras. Mantras são atalhos de pensamento. É o que o colaborador faria se você não estivesse na empresa. Então, a gente tem aqui os nossos 10 mantras. Um exemplo de mantra. Menos calls, mais vídeos. A gente só faz uma reunião por semana e, se necessário, a gente faz alinhamento via vídeo. O pessoal grava um vídeo explicando. Porque uma reunião, ela pode demorar 1 hora, só que envolvendo 10 pessoas, 15 pessoas. Então, ela gastou o quê? 10 horas de todo mundo. Um vídeo, quando a pessoa grava, ele pode ser acelerado, ele pode ser adiantado, a pessoa que está assistindo pode escrever durante o vídeo. Então, para a nossa empresa remota, vale muito mais a pena uma pessoa gravar vídeo do que todo mundo fazer reunião a todo momento. Então, o mantra é isso. É um padrão de pensamento que você tem que inserir na cabeça dos colaboradores para eles fazerem, digamos, o que está na sua cabeça. Então, por isso a gente tem o quê? Um documento, um código de cultura, em que eu demorei, sem zoeira, 6 meses para escrever. Mas eu procurei deixar ele o quê? Bem completo. Para que todo mundo que estivesse na empresa e entrasse na empresa entendesse exatamente qual é a regra do jogo. O que pode fazer, o que não pode fazer. Como a gente remunera, como a gente aumenta a expertise de uma pessoa, qual é a nossa história, nossos valores, nossos mantras. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é algo assim, o HC falou mantra é bonitinho, valor é bonitinho, história é legal. Não, realmente tem um documento com tudo isso escrito. São 6.000 palavras aqui que o pessoal lê e que eu mesmo pude ler para eles ao vivo, para eles pudessem internalizar todo o documento. Então, esse é o norte. É de você não precisar direcionar tanto a empresa, porque tem um documento já que traz esse norte. Decisões. Como é que a gente toma decisão? Vamos primeiro falar da linha na água. Esse conceito mudou o jogo para mim. E, pelo que eu me lembro, eu gosto de referenciar sempre de onde veio esse conhecimento. Eu aprendi esse conceito com o Rodrigo Vinhas, ou pelo menos eu ouvi ele falando sobre esse conceito. Uma vez a gente estava conversando, ele falou assim para mim, cara, entender onde está o buraco no teu barco é muito importante. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente de mentoria falando o seguinte, HC, cara, mas meu colaborador parece que não está fazendo nada correto. Parece que eu falo, mas ele não executa como eu quero. Às vezes ele comete uns erros assim muito bobos. E eu chego para ele e falo, tá bom, mas esse é um buraco que está acima ou abaixo da linha da água? E qual é a grande diferença? Um buraco acima da linha da água, ele não vai afundar o teu barco. Ele é um buraco estético. Já um buraco abaixo da linha da água, ele vai afundar a tua empresa. Ele vai afundar o teu barco. Se você ficar catando buraco, problema, toda hora, você vai encontrar em cada esquina da sua empresa um problema novo. É uma imagem no Instagram que não está legal, é um lançamento que foi faltando alguma coisa ali no PPL, é uma mensagem no WhatsApp, no grupo do Meteoro, que foi feita com rapidez, está com erro gramatical. Sempre vai ter um problema, sempre. Não tem como. E aí, o que acontece? A gente se torna perito em achar buracos. Só que a maioria dos buracos que a gente acha, eles estão acima da linha da água. Eles não vão afetar o andar da empresa. Eles são buracos estéticos, em que você vai se importar. Muito mais do que essa audiência vai se importar.
E eu não esqueço até hoje. O pessoal da Booking, ela investe na Hotmart. E uma vez o JP foi perguntado nesse Mastermind que eu participo, qual foi a melhor dica que ele recebeu de negócio até hoje? E ele respondeu assim, cara, o dono do Booking chegou para mim e disse, speed, speed, speed. Ou seja, velocidade, velocidade, velocidade. O que ele quis dizer mais profundamente é, não se importe tanto com esses buracos acima da linha d'água. Teu barco precisa continuar firme e forte, ganhando cada vez mais velocidade para você dominar mais o mercado. Então, se a gente ficar catando o problema a todo momento, o nosso barco não anda como ele deveria andar. Ele só vai afundar se a gente não olhar para esses buracos que estão abaixo da linha da água. Que seriam buracos, por exemplo, como o modelo de negócio, faturamento da empresa, lucratividade, equipe. Então, não é a cor roxa no meu post do Instagram não está legal. Sabe? Tem problemas muito maiores que a gente precisa resolver. Então, deixa a equipe errar mais. Let it burn. Deixa queimar quando necessário. Senão, nem eles aprendem. Ainda sobre decisão. Procure colocar a ordem de importância. O que é mais importante? É você ser preciso na resolução de um problema ou ter velocidade? Aqui na empresa é velocidade. Aqui na empresa, qualidade é mais importante que custo. Então, a gente tem um custo mais alto de ferramenta, mas porque a gente quer ferramentas melhores e que procurem automatizar o processo. Mesma coisa, automação ao invés de tempo. Liberdade ao invés de controle. Comunicação mais pública e não privada. Encontros. Encontro basicamente é reunião. Então, a gente procura se reunir de tempos em tempos. E, assim, o que a gente realmente faz vou voltar aqui. Semanalmente tem o quê? Tem o call da equipe e tem o call de área. Então, tem um call de marketing específico, tem um call de sucesso específico, tem um call de tecnologia específico. Mensalmente tem um call para divulgar resultados. Hoje, aqui na empresa, é aberto faturamento, lucro com todo mundo. De 6 em 6 semanas, a gente mudou agora para 4. Ou seja, mensalmente. A gente faz o processo de shape-up, que é dar forma a projetos. Então, tem um call com os líderes da empresa para dizer quais projetos vão entrar nesse ciclo mensal. Trimestralmente, a gente olha os OKRs e temos uma ideia de fazer um mastermind interno. Não fizemos ainda. E semestralmente é quando a gente faz o quê? Encontros, seja online, seja presencial. PLR, distribuição de lucro. E os calls one-on-one, as retrospectivas, para entender individualmente como cada um evoluiu nesse período, o que pode ser melhorado. Então, aqui é mais uma descrição de como que eles funcionam. E algo interessante sobre reunião. Se você tem uma reunião, como eu falei, de 1 hora, mas você tem 10 pessoas participando, você não gastou 1 hora, você gastou 10 horas de trabalho. E eu lembro muito bem da época que eu fazia uma reunião de 3 horas com a minha equipe inteira, 15 pessoas. 2016 isso. Cara, eu gastava 45 horas de trabalho. 45 horas de trabalho é o que uma pessoa poderia fazer numa semana. É como se eu tivesse um custo extra de colaborador por fazer uma reunião longa com todo mundo. E o pior, era uma reunião de ideias. Você coloca 15 pessoas para trazer 1 zilhão de ideias que nunca eram implementadas. Nunca. A gente tinha que marcar uma nova reunião para falar da reunião passada que a gente não fez. Criava-se, então, esse vício, esse ciclo de reunião atrás de reunião. E nunca se resolvia. Hoje em dia, eu faço reunião de 15 minutos. 15 pessoas, 15 minutos. Acabou. A única reunião que demora um pouquinho mais é marketing. E aí sim, a gente fala de campanhas, métricas. Mas na reunião com o time todo, é muito simples. O que você fez, o que você vai fazer. Acabou.
não tem ideia, não é para isso que a reunião com o time inteiro serve. A gente perdia muito, muito tempo com isso e pouco tempo fazendo o trabalho. Porque a reunião, o que ela é? Ela é uma promessa de trabalho. Ela não é trabalho de fato. O trabalho acontece fora de reunião. Diálogo. Como é que a gente compartilha conhecimento, informação? Como copywriter, eu gosto de criar mecanismos únicos, então eu criei o SALT. Uma comunicação que é simples, aberta, livre, transparente e organizada. Simples. Escreva, releia e formate. A gente escreve, vem de curso de escrita. Então é muito importante que quando alguém do meu time vai publicar algo no Slack, ela coloque o quê? Formatação. Bullet points, negrito, itálico, dê espaçamento. Não coloque um texto confuso. E principalmente, leia o que você escreveu antes de publicar. Por padrão, tudo é aberto, exceto o canal financeiro e jurídico. Livre, cada um escolhe o que vai acompanhar. Transparente, então é a mesma coisa do aberto. E organizada, a gente não usa o WhatsApp, por exemplo, é só Slack. Lá a gente grava vídeo, grava áudio, coloca texto, imagem, PDF. Mas é unificado. E todo mês, como eu falei, a gente divulga os resultados da empresa, faturamento, lucro, despesa. Isso aqui fez uma baita diferença, porque você se mostra muito vulnerável, né, quando você compartilha números da empresa. E até deixa eu voltar na minha câmera para falar sobre isso. Eu lembro assim, quando eu tinha uns 12 anos, eu ia para a escola e aí tocava o sinal do recreio. Tinha 1000 pessoas na escola, 1000 alunos. E eu ia lá todo feliz, comprava um joelho, um croissant com Coca-Cola. E aí pensava assim, pô, gastei uns 10 reais aqui nesse lanche. Aí eu pensava, pô, 10 reais que eu gastei. 1000 alunos, 10 mil reais. Uau! 10 mil reais por dia, 300 mil por mês. Cara, a mulher da cantina é milionária. Eu fiquei assim, uau, meu Deus do céu, essa mulher ganha muito dinheiro. Eu acho que minha profissão tá errada no futuro. Eu quero ser dono de cantina na escola. Eu juro que eu achava isso. Eu tô zoando aqui, mas eu achava literalmente na época, com 12 anos, que a mulher ganhava muito dinheiro. E ela ganhava dinheiro. Só que eu não vi o que é a parte da despesa. E eu trouxe esse exemplo super exagerado, porque muitas vezes nosso colaborador vai pensar exatamente assim. Ah, o Henrique tá lá, pô, viajando, Costa Rica, né? Ah, o cara é multimilionário, pô. E eu aqui ganho 2 mil na empresa. Que filha da mãe. Mal ele sabe que a gente tem um gasto de 300 mil de mensal da empresa, com imposto, com equipe, com tráfego pago, tudo mais. Então, eu faço questão de mostrar o faturamento da empresa e a despesa da empresa. Porque assim eles têm noção do que de fato é uma empresa. Às vezes, o colaborador ele decide empreender porque, eu não quero usar a palavra burro aqui, mas é porque ele não tem experiência do que é de fato o gasto de uma empresa. Ele não tem ideia do quão custoso é ter uma empresa no Brasil. O nível de carga tributária, o nível de pagamento de equipe, nossa folha salarial é 100 mil reais por mês. A gente tem que fazer toda uma jogada tributária aqui para sair de 20% de imposto de alíquota para 12%. Dividimos 2 empresas, estamos criando um holding, tem 4 empresas embaixo agora. Cara, é um jogo, assim, você vai cada vez mais evoluindo e vendo que vai ficando mais difícil. Então, eu faço questão de mostrar para eles a dificuldade. E quando eu abri a despesa, eu pude ver a cara deles, assim, o queixo caindo. Meu Deus! O HC, tá, ele pode ter muito dinheiro, mas ele não é... Ele não pega o dinheiro todo da empresa para ele. E aí, o mais legal, eles começaram a querer cortar a despesa da empresa. Porque a gente, como líder, quer cortar. É igual cortar unha, né? Tem que cortar toda semana. E aí foi muito legal ver eles começando a cortar despesa desnecessária. Ferramenta, que um desenvolvedor começou a desenvolver uma ferramenta para substituir uns 1.000 reais que a gente pagava mensal numa outra ferramenta. Uma galera começou a economizar mais na parte de branding, na parte de, muitas vezes, caixa, envio, correios, achamentos. Então é legal que o time começou a participar mais do projeto.
Por quê? Porque eles querem que a empresa lucre mais. Lucrando mais, eles ganham mais do que PLR, mais distribuição de lucro. Então, assim, foi muito, muito legal ter aberto isso com eles, para eles verem que, por mais que a gente tenha bom faturamento, bom lucro, ainda assim eles são parte disso. E eles precisam ajudar a empresa a ter mais lucro para eles receberem mais participação no lucro. Então, acho que da mesma forma que eu entendi lá que a dona da cantina não era milionária, eles puderam ver também que, puta, tem muita despesa no negócio. Deixa eu ajudar para poder ganhar mais também. Organização. Como que a gente organiza a empresa, processos, ferramentas? A gente usa OKRs, ferramentas e muitos processos. Então, cada pessoa aqui no time tem um OKR. Ele pode ficar verde, amarelo ou vermelho, dependendo do progresso da pessoa. Então, um exemplo muito fácil. Rede social. Você pode medir alcance no Instagram. Você pode medir engajamento, né? Taxa de engajamento. Você pode medir quantidade de pessoas que visualizaram stories. Na área de sucesso do cliente, você pode analisar NPS. Você pode analisar qualidade do suporte, que é o Happiness Score. Não, pode falar. Você pode... Acho que tem um áudio aberto. Você pode analisar tempo de resposta. Então, hoje a gente olha semanalmente OKRs. Então, tem um trimestral, mas tem a visão semanal também para ver se o trem está ali nos trilhos. Então, está aí o OKR de todo mundo. Por trimestre agora. Ferramentas, acho que não tem nenhuma novidade aqui. A gente usa o Slack como a casa principal, Zoom para reunião, Trello para organização de projetos e tarefas, Google Suite para Google Docs, planilhas, Dropbox para sincronização de áudio e vídeo, OnePassword para senhas, Typeform em formulários, Zapier automações. Hoje a gente usa mais o Make, né, a antiga Integromat, e o Lingo mais para a parte de identidade visual. Como a gente tem muito produto, o Lingo ele serve para manter essa carinha de cada produto unificada. Aí de processos tem a nossa ata semanal, que é a reunião que a gente faz toda segunda-feira com o time, que o pessoal coloca o que fez, o que vai fazer. Tem um mural no Trello, toda vez que um colaborador entra, ele acessa esse mural e consegue ver certinho tudo que vai acontecer, com quem ele fala quando entra, como é que ele vai receber o pagamento, quais são os calendários da empresa, organização de cursos, pipeline de venda de mentoria, encontros presenciais que a gente fez com a equipe, dashboards, tudo automatizado, mais dashboards. Tem uma coisa que a gente gosta de vangloriar aqui na empresa, é que a gente realmente é organizado. A gente procura ser o mais organizado possível porque a gente acredita que a organização evita retrabalho. Eu, como líder, pessoalmente, eu odeio retrabalho. O que mais me deixa puto é, sei lá, escrever durante 2 horas e perder o texto inteiro. Na época de WordPress, de blog, lá em 2009, isso acontecia, era real. Era uma coisa assim que acabava com o teu dia. Tu passa 2 horas escrevendo e o negócio não salva automaticamente, você perde o texto inteiro. Nossa, acabou o dia. Então, por isso, e por vários outros fatores, a gente procura ter tudo muito, muito organizado. E revolução, que é o quê? Inovação. Então, eu aprendi esse conceito de mesa de apostas num livro chamado Shape Up, da galera do Basecamp. Qual é a ideia aqui por trás dessa mesa de apostas e como é que funciona esse fluxo? Que são esses 7 passos aqui. Eu vou até explicar na câmera para vocês. Quando a gente participa de uma mentoria, de um grupo como esse, ou de um mastermind, a gente sai com um montão de ideias, né? 1 zilhão de ideias. Só que a gente sabe, e vocês devem saber muito bem, que não dá para implementar tudo. Então eu vejo que, por mais foda que seja o conhecimento que a gente aprende, a gente precisa selecionar, tá, mas o que eu vou implementar? E aí uma das regras que a gente colocou aqui internamente é
cada líder só pode ter de 3 a 5 projetos no máximo. Mais do que isso, você tá viajando na maionese, tá querendo fazer muita coisa em pouco tempo e tu vai fazer mal feito. É a conclusão que a gente chegou. Então, daí nasce o conceito de mesa de apostas. A gente se reúne, eu e os líderes da empresa. Então, virtualmente, é como se a gente estivesse sentado numa mesa de pôquer com fichinhas e apostasse em projetos. Então, cada líder vai apresentar um projeto. Então, por exemplo, eu vou chegar lá e vou dizer: galera, eu quero apresentar aqui esse projeto que é a criação do webinário 2.0 do Escritor Milionário. Poxa, se na versão 1.0 esse webinário trouxe mais de R$1 milhão por ano para a gente, imagine uma versão 2.0, com um funil mais automatizado, com tudo que a gente sabe fazer de marketing hoje em relação a 2 anos atrás. Então, eu apresento para eles: olha, eu acredito que tem um potencial de trazer uns 300 mil por mês para esse projeto. Eu mesmo vou gerenciar o projeto inteiro, eu vou fazer a copy, eu vou gravar, eu vou editar, nananana. Então, eu meio que estou apresentando o projeto e colocando a minha ficha nele. E aí os líderes vão fazer a mesma coisa. Ah, gostei, coloca uma ficha. Não gostou, não coloca a ficha. E aí no final a gente vê qual projeto ou quais projetos foram mais bem avaliados. Esses projetos seguem em frente, os menos avaliados são cortados. Isso para quê? Para a gente manter uma limitação de quantos projetos cada um consegue entregar. Porque, cara, não adianta. A gente vai ter muita ideia, vai querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas a gente sabe que não dá. Isso vai mais afundar a empresa do que ajudar. Então, Essencialismo é um livro assim que todo ano tem que reler. Não adianta ler uma vez só na vida, tem que reler, 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 porque a nossa cabeça parece que não é nada essencialista. É natural do ser humano querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que o nível de qualidade cai. Então, para isso, o conceito de mesa de apostas. E para apresentar um projeto, também não é chegar assim: ah, deixa eu falar abertamente aqui o que está na minha cabeça. Não, escreve. Escreve o quê? Descreve o problema. Qual é o atual problema? Explica qual é a solução que você propõe. Quais métricas vão ser acompanhadas? Qual é a assertividade? O quão confiante você está? Qual é o impacto desse projeto na empresa? O quão simples é entregar esse projeto? Eu também criei esse mecanismo chamado DEMAIS. Descreve, explica, metrifica, assertividade, impacto e simplicidade. E é legal que fica tudo no Trello, escrito, né? O que é falado tende a se perder no ar, o que é escrito é como um carimbo que ecoa pela eternidade. Eu adoro essa frase. Que, inclusive, fui eu que criei, então se vocês quiserem citar, @viverdeblog. Escrever é carimbar pensamentos que ecoam pela eternidade. Tá ali o projeto. Escreveu, bom, carimbou, tá pronto. Tá fácil de você rever. Agora, falou, é muito fácil a pessoa interpretar de uma maneira diferente, se esquecer o que foi falado. Então, a gente começa a reunião com os líderes com o projeto já escrito, para que eles possam votar em sim ou em não. E eu sei que nesse momento eu apresentei aqui 12 pilares sobre arquitetura empresarial. E pode ser difícil lembrar de 12 pilares. Mas, de novo, como um bom copywriter, eu procurei criar um método para isso, o que eu chamei de método empreendedor. Foi difícil encaixar 12 palavras num acrônimo, né, que é a primeira letra de cada palavra, mas aí está: estratégia, maestria, pagamentos, recursos, equipe, estrutura, norte, decisões, encontros, diálogo, organização e revolução. São os 12 pilares que compõem um modelo empresarial que você não precisa ficar microgerenciando seus colaboradores. Tudo isso aqui que eu mostrei é feito para que você tenha mais tempo e menos controle. Então, aqui estão os 12. E aí vamos relembrar aqui que a maioria das empresas, as pessoas confundem a popularidade com eficiência. Ou seja, a gente precisa ter o quê? Coragem para mudar esse padrão ineficiente, que é querer ficar controlando, catalogando horas, dizendo exatamente o que cada colaborador tem que fazer. E aí você vira uma muleta para ele.
Você nunca consegue tempo para você mesmo. Então, é somente pensando num modelo mais de rotatória, em que o sistema é bem feito e as pessoas são confiáveis, que esse novo modelo ele vai se tornar mais eficiente do que o padrão atual. Então, a ideia é a gente ter um modelo de gestão mais humanizado, mais eficiente e mais admirável, para que a gente se torne menos bombeiros empresariais, apagando fogo e incêndio a todo momento, e a gente possa se tornar mais arquitetos empresariais. Gente, obrigado demais. Valeuzaço. Prazerzão estar aqui na Anti-Escola apresentando para vocês. Também me coloco à disposição para algumas dúvidas aí que vocês tenham. Sensacional, Henrique. Muito obrigado. E até te perguntar se ia abrir um espacinho para as perguntas. Acho que o pessoal vai ter. Pessoal, manda aí no chat que eu libero aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Não sei se o pessoal está atordoado ou está com vergonha. Ó, o Gabriel já levantou a mão aqui. Então, vamos lá. Gabriel e depois o Fábio. Manda aí, Gabriel. Levantei, não, só bati palmas mesmo para parabenizar a apresentação aí. Muito massa. Show. Então tem o Fábio e depois o Renan. Escreve eu aqui que fica mais fácil aqui. Ou levanta a mãozinha também, né? Enfim. Fábio, manda a pergunta aí. Vamos lá. Henrique, quanto tempo você demorou para chegar nesse modelo ideal aí? Porque muito bizarro, né? Muita coisa. Então, eu ia até falar sobre isso. A implementação desse modelo, como são 12 pilares, ele é possível ser feito em 12 semanas. Ele tem uma ordem bem específica, tá? Que eu até passo o pessoal mais na mentoria, assim, qual seria a forma mais ideal de começar até chegar numa forma mais otimizada. Então, por exemplo, essa parte de inovação que eu mostrei agora no final, ela não é muito a base. Ela é mais, eu chamo dos 3 A's, né? Que você tem o alicerce, tem a parte de alvenaria e depois tem o acabamento. O acabamento é a pintura, é o telhado, a alvenaria são os tijolinhos e mais a parte de base, o alicerce é a base, são os fundamentos, que aí é código de cultura. Então tem uma certa ordem nesses 12 pilares para serem feitas e com 12 semanas você consegue implementar muito bem cada uma delas. Mas claro, para eu chegar nesse modelo, como eu falei, foi muita tentativa e erro. É isso aí, é isso aí. Eu demorei pelo menos 4 anos para entender esse modelo. Entendi. Show de bola, parabéns. Valeu, Fábio, obrigado. Manda aí, Renan. Fala, Henrique. Obrigado aí por compartilhar com a gente aqui. Eu tenho uma dúvida. Você falou dos projetos, né? De que cada gestor consegue pegar de 3 a 5 projetos. Eu queria entender um pouquinho mais o que vocês consideram um projeto e uma tarefa, como é que vocês fazem essa distinção? E você falou que entra naquele ciclo que você falou que era de 6 semanas, vocês estão reduzindo para 4, é isso? Como é que é essa dinâmica? Só para eu entender um pouquinho mais. Isso aí me chamou a atenção. Exato. A gente pensava assim, cara, um trimestre, né, 3 meses é muito longo. Então, até para avaliar o OKR é muito longo. Vamos colocar metade, 6 semanas. Só que aí ficou um negócio, né, 6 semanas, aí um mês ali é na metade, o outro é inteiro. Então, 4 semanas parece que o ciclo funcionou melhor para a gente. E aí o que a gente faz para diferenciar uma tarefa de um projeto é que o projeto ele é um conjunto de tarefas. Então, por exemplo, criar um novo webinário não é uma tarefa para a gente, é um baita de um projeto, porque não é só escrever o webinário, você tem que escrever, revisar, gravar, editar, colocar as configurações do Webinar, fazer todo o funil de e-mail, remarketing. Então, é um puta de um projeto, são muitas tarefas envolvidas. Da mesma forma, por exemplo, criar 7 posts por semana no Instagram é uma tarefa. Mas um projeto seria o quê? Um rebranding da empresa, uma nova identidade visual, com uma nova tipografia, um novo logo, novas cores, novos formatos de linha editorial. Então, é assim que a gente vai dividindo projetos e tarefas e cada líder, marketing, sucesso, tecnologia e administrativa, só pode ter de 3 a 5 projetos por mês. Mais do que isso, eu sei que não vão aguentar. E você obriga que esse projeto ele se finalize em um mês ou às vezes ele pode durar mais?
É, eu não obrigo, mas se eu perceber que o líder está toda hora empurrando o projeto, você vai ligar ali um sinal de alerta. E aqui na empresa a gente tem até um sistema para desligar o colaborador ou o líder, que é o sistema de 3 bandeiras. Falhou de uma maneira mais grave assim a primeira vez, eu dou um aviso e falo, ó, vamos combinar porque na próxima isso não vai acontecer, e se acontecer eu te chamo de novo. Falhou a segunda vez, eu já falo, ó, a terceira vez não tem nem conversa, é demissão na hora. E aí se você quiser continuar na empresa, basta você fazer o que foi combinado. Não quer continuar, é só não fazer que você vai automaticamente ser desligado. Então você joga a responsabilidade para a pessoa. Então é meio bom senso essa questão de nem todo líder precisa entregar 100%, tá, todos os projetos. Vai ter muita coisa no meio do caminho ali que vai aparecer, mas é estranho se ele toda hora aparecer com um projeto atrasado. Beleza. Valeu, obrigado aí. Eu mesmo, cara, como esse projeto do webinar que eu tô falando aqui, já tem um mês que eu tô com ele atrasado, porque surgiram outras prioridades na frente, inesperadas, mas acontece. Eu tive que contratar um novo CTO da parte de tecnologia, demitir 2 pessoas também da área de tecnologia, não estava no meu radar isso, mas tive que lidar. Então, ficou para esse mês de junho agora fazer essa versão nova do webinar. Beleza. E aí, Sávio, manda aí, meu velho. Primeiro, agradecer, né? Que isso. Um conteúdo raro da gente encontrar, acho que quase impossível de encontrar se não for num ambiente igual esse da escola. Minha dúvida é uma dúvida um pouquinho técnica, que eu fiquei procurando respostas para essa pergunta, como é que você deve fazer, e eu falei assim, eu vou perguntar de uma vez para eu poder não ficar miraculando. Você falou sobre a questão da equipe, né, com 3 pessoas, e você citou uma profissional completa, que hoje cuida lá do seu Instagram e te dá tempo para poder fazer outras coisas. Uma dúvida que eu tenho é que, eventualmente, eu não vou falar nem sair da empresa, eventualmente essa pessoa ela pode ter algum problema pessoal, essa pessoa pode... Sua empresa, as pessoas viajam de 7 em 7 semanas. Se hoje tem tanta coisa centralizada numa pessoa só, como que você lida com a falta dessa pessoa caso ela venha a faltar? Seja porque saiu da empresa ou porque tá de férias, viajando, alguma coisa do tipo. Eu tô rindo aqui porque eu comentei, né, dessa pessoa de social media e ela tá com 8 meses grávida. Então eu sei que daqui a um mês, né, ela já vai estar de licença maternidade e vai demorar um pouquinho aí até ela voltar na empresa. Como que a gente lida com isso? Um dos nossos valores é autorresponsabilidade aqui no time. Eu prezo muito, assim, mas muito por autorresponsabilidade. A pessoa pode se atrasar para uma reunião, mas ela precisa avisar. Então, toda vez que eu vejo algo que não é de autorresponsabilidade, eu vou lá e cutuco a pessoa. O que é isso? Eu chamo ela no inbox e converso. Então, isso vai criando uma cultura de que cada um é muito responsável pelo seu trabalho. Então, por exemplo, a Vanessa de social media, dando um exemplo mais amplo, eu falo assim para ela, Van, o Instagram do Bebê de Blog não é meu, é teu. Você é responsável ao máximo por ele. É esse o nível que eu chego com a minha equipe. E aí teve uma situação que eu estava viajando e o meu Instagram foi bloqueado, do nada. 2 semanas ficou bloqueado. Ela ficou desesperada e eu só falei assim para ela, Van, eu estou viajando. Eu confio muito no seu trabalho. A gente está junto há 7 anos. Eu sei que você vai resolver esse problema e eu confio em você para tomar a melhor decisão possível. Só não paga 10 mil para uma pessoa que vai querer pegar o nosso dinheiro e vai falar com a equipe do Facebook para resolver. Procura resolver sem gastar dinheiro. Aí eu voltei de viagem, nosso Instagram foi reativado. Ela, nossa, fez um mundo assim para conseguir reativar nosso Instagram. E só para ficar claro, ele foi bloqueado e o celular que estava lá para recuperação de conta era o celular dela, só que o antigo. Ela tinha trocado de número, então o número tinha se perdido na web. Não tinha como recuperar e a recuperação por e-mail estava desativada. Ou seja, ela se virou para recuperar o Instagram sem eu precisar intervir. E não só isso. Como a gente apresentou carros semanais numa planilha que todo mundo vê, o número dela de alcance começou a ficar vermelho.
o alcance caiu de 400 mil para 100 mil. E aí na planilha ficou vermelho, ou seja, está ruim. E todo mundo vê isso. Ela ficou tão preocupada com esse número ruim, e não porque eu disse para ela, mas porque ela via o número ruim. Ela foi e do dinheiro dela, ela comprou o curso do Paulo Cuenca, o Superpoder. Ela pagou do dinheiro dela um designer para fazer uma nova identidade visual. E depois de 2 semanas, o alcance voltou acima de 400 mil. E aí, eu aumentei a remuneração dela. Porque eu vi o quão comprometida e autorresponsável ela foi com o projeto, que é o Instagram. Então, nesse momento que ela está grávida, ela já está fazendo o quê? Treinando uma pessoa para substituí-la quando ela estiver fora. Sem eu precisar, de novo, dizer qualquer palavra para ela. Porque ela é muito responsável com o seu trabalho. Então, a cultura é esse lado invisível, que muito não é falado, mas que se reflete nas atitudes do colaborador. Então, por isso que a cultura é muito a base de uma empresa. Quando ela é ignorada, a empresa vai ter problema, certo isso. Mas quando ela é bem desenvolvida, e nisso a gente realmente faz um bom trabalho, eu não preciso nem dizer para ela, já sabe o que tem que fazer. Então, essa é a diferença que eu vejo assim, de uma boa cultura de uma cultura que não existe na empresa. Bacana, cara. Obrigado demais, viu? Valeu, irmão. Manda aí, Daniel. Beleza. Boa noite. A minha pergunta ela é específica sobre o insight do buraco acima da linha da água e abaixo da linha da água. Assim, tu mostra ter muita clareza sobre toda a tua empresa, né? Então, assim, e o aspecto do problema, né? Se ele vai afundar ou não a empresa, como é que tu consegue identificar um problema que ele seja um problema que ele vai te trazer uma situação grave e uma não situação grave. Assim, a clareza, a partir de quando e em que situações, em que circunstância que tu conseguiu, né, separar e distinguir problema A de problema B, de problema B e fazer com que conseguisse, né, ter essa clareza, né, dentro desse segmento, desse aspecto aí. De uma maneira bem básica, qualquer problema abaixo de R$ 1.000 é um furo acima da linha da água. Qualquer problema acima de R$ 1.000 é um furo abaixo da linha da água. Então, um exemplo. Se eu não me engano, tinha uma aluna nossa dizendo assim, eu quero reembolso do curso do escritor milionário, que é R$ 1.000. E se não me der um reembolso, eu vou colocar na justiça. E aí os meus líderes vieram assim, HC, e aí o que eu faço? Dou reembolso, não dou, porque ela não estava no prazo, mas também eu sei que ela vai criar problema, a gente vai ter custo com o advogado. Eu só falei o seguinte, Marcos, que é o meu líder de sucesso do cliente, essa é uma responsabilidade que não deveria nem chegar até mim. Você é totalmente bem capacitado para tomar a melhor decisão possível. Eu confio em você e eu sei que você vai resolver esse problema da melhor forma. Só disse isso. Na decisão dele, que eu fiquei sabendo depois, ele preferiu dar um reembolso, mesmo estando fora do prazo, para não haver um custo judicial. Então, assim, talvez não foi a melhor solução. Talvez a gente devesse ter mais pulso firme para não criar outros casos desse tipo. Mas, sinceramente, se eu ficasse tomando meu tempo para analisar, ler o e-mail e ver quem estava certo e quem não está, eu já perderia ali 1 hora que eu poderia estar criando uma cópia para um webinar que vai vender mais de R$ 1.000.000 por ano. Então, esse é o lance da velocidade, assim, eu não posso ficar lidando com um problema pequeno. De suporte, eu não vejo suporte há 3 anos aqui na empresa. Eu não olho e-mail há 3 anos na empresa. Eu não faço pagamento há 3 anos na empresa. Eu não sei nem entrar no banco. Eu fui entrar no banco outro dia e não consegui. Não sei. Entrar no meu banco da empresa. Então, eu vejo assim que a gente precisa abdicar de pequenos problemas para pensar nos grandes. Então, hoje, a gente está tendo braços na empresa, tecnologia, cursos, mentorismo mastermind, pensando mais em equity, valuation, já vendi 10% da minha empresa, então tem outros problemas maiores aí que eu estou procurando lidar e deixo os menores assim para a equipe conseguir, mesmo errando em algumas situações, aprender ele com o próprio erro deles mesmo. Obrigado pela resposta. Valeu, irmão.
Henrique, meu velho, só te agradecer. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você é um cara focado, ocupado pra caramba. Obrigado mesmo. Cara, fala aí como é que o pessoal pode te achar e suas palavras finais. O melhor caminho lá no Instagram. Eu falei que eu não posto no Instagram, eu não fiz stories, acho que tem uns 2, 3 dias, mas a Carla sabe muito bem que eu olho os inbox e eu coloco bandeirinha para todo mundo que é próximo. Então, vocês da escola têm bandeirinha comigo, sou eu mesmo que vejo, não é minha equipe. Tá? 90% da minha audiência não tem bandeirinha, mas tem uma galera VIP mais próxima que eu gosto, que eu coloco a bandeirinha para eu mesmo responder, para eu mesmo interagir. Então, só me mandar uma mensagem lá. Se quiserem marcar também nos stories, @viverdeblog, que eu vou estar presente para poder estar ali com vocês, continuar essa conversa da melhor forma possível. Show de bola. Obrigadão mais uma vez e boa noite, galera. Até a próxima. Alô, Henrique, parabéns. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Boa noite.